Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vocês estão legal? Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, falar um pouquinho de história. Mas antes eu vou lançar 3 perguntinhas. O Renault Kwid e o Ford Corcel são parentes? O Renault Kwid é tão ruim assim quanto falam? E o que o Fiat Marea e o Tempra tem a ver com isso tudo? Vem comigo que eu vou falar para vocês hoje. Então olha só, no início dos anos 60, a Willys, que no Brasil já fabricava coisas da Renault como o Dauphine, o Interlagos, resolveu embarcar num novo projeto. Foi lá para a França e em conjunto com a Renault lá, começaram o projeto do Renault 12, o projeto M, que era falado na época. E depois veio aqui para o Brasil, né? Deram aquela brasileirada e tal. E já só que no final dos anos 60 a Ford comprou os direitos da Willys lá na América do Norte, o que englobou aqui a América Latina também. Então a Ford veio para cá, assumiu a Willys e encontrou esse projeto lá que estava para ser lançado, que era o Ford Corcel. Não tinha ainda esse nome ainda, né? Que era o projeto M. E claro, gostou do projeto e para economizar uma grana, o projeto estava pronto, só ser lançado. Já lançou com o nome Ford. Então por isso que aqui, ó, temos aqui a rodinha de 3 parafusos. Se pifar aí, você pode colocar a roda do Ford Corcel. Brincadeira, pessoal. Então foi isso. Aí a Ford já pegou um carro pronto, então o Kwid e o Corcel são parentes, são da Ford. E agora a segunda pergunta, o Renault Kwid é tão ruim assim quanto falam? Então, esse carro aqui tem uma história embarcada. Ele já foi para a Argentina, já andou o Brasil inteiro aí. E até agora não caiu o volante, não ferveu o motor, não aconteceu nada. Acho que esse carro aqui está com quase 200 mil quilômetros. Então eu vou contar um pouquinho agora de mecânica para vocês. Agora estamos aqui com os carros com o capô aberto, começando aqui com a Paraty. Temos aqui o lendário motor AP. Esse é um motor bem antigo, se eu não me engano, acho que lá da década de 50, acho que lançaram esse motor na Audi, né? Depois acabou que foram para os Volkswagen. Esse é um motor para bater mesmo. Aqui a gente já tem um motor intermediário, que é o da Renault D4D 1.0 16 válvulas. Já um pouquinho mais moderno que o AP, não tão moderno, também um pouquinho antigo, mas de uma outra época. E aqui, um famigerado ou injustiçado SCE 1.0 3 cilindros 12 válvulas. O que acontece? Na época do AP, nos anos 50, os motores eram feitos para durar. Eram feitos aí para durarem anos e anos no batente. Então por isso que esses aqui são blocos mais robustos, tem mais material, tem, a qualidade deles de construção é maior, né? Esse aqui já é como motor intermediário, já é um pouquinho tem um pouquinho menos de material para fazer ele. Já esse aqui, ó, esse aqui já não tem mais material. O que acontece? Hoje em dia as coisas não se consertam mais, hoje em dia as coisas se trocam. Por isso você vai na oficina, os mecânicos estão lá, você vai numa concessionária autorizada, os mecânicos estão tudo lá vestido branquinho, sem graxa nenhuma. Então quando você ferve o motor, você ferve um AP, por exemplo, o carro esquenta, por isso que eu acho que assim, importante, sempre é importante, não sei porque ridiculamente as indústrias tiram e colocam o sensor de temperatura, né? No Logan ali, a Paraty tem, mas na época também, para vocês verem como isso é essa história antiga, na época tinha alguns modelos da Volkswagen que não vinham. Os modelos CL lá, os modelos bem simples, não vinham com marcador no painel. A Paraty, como é o modelo GL, tem. O Logan não veio mais, 2015 a 2019 não tinha, depois a Renault colocou de novo, mas eu tenho o ELM 327 que eu consigo monitorar. Quando a gente está quando a gente vai para a praia, o carro fica muito tempo parado em fila, eu fico monitorando a temperatura. Já o Kwid também não tem, mas dá para colocar o ELM 327 também. O que acontece? Quando o motor ferve do carro, aqueles motores mais antigos, como eles têm, o que acontece? Ele empena o motor do carro. O motor do carro empena, então ele é o bloco, ele é reto, ele fica lá ondulado, né? Aí fode pressão e já era, o carro vai ter que ir para retífica.
Aqueles motores mais antigos, o AP, ele tem mais material para fazer. Aqueles motores dá para lá fazer várias e várias vezes, né? Já o 1.0, 16 válvulas do Logan, ele já tem um pouquinho menos material, dá para fazer menos vezes. Já o Kwid não tem essa margem mais. Aqui, ferveu, você tem que trocar, já era. Trocar de motor, trocar de mecânica. E a retífica não engloba só planar o motor, né? Ela engloba outras peças tal que se deterioram com o carro fervendo. Então é isso que acontece. As indústrias, para economizar, para baratear os custos, ela acaba aqui não dando mais margem para conserto, só troca. Então esse é o novo normal, infelizmente, da indústria, né? Então assim, os tempos modernos, não tem como voltar atrás, estragou, você tem que trocar, infelizmente. Por isso que a manutenção de um carro desse, quando ferve, sai muito mais cara. Você dá manutenção de um carro desse para um carro mais antigo que aquele lá atrás. Por isso que é sempre importante, esse carro aqui sempre teve a mecânica, sempre foi bem tratado, sempre trocado óleo no tempo, água, tudo tal, sempre faço a revisão desse carro aqui. Então até agora não caiu o volante, não ferveu, o carro tá aí uma história desde 2018 com a gente. Esse carro foi comprado zero em 2018, eu fiz alguns upgrades nele já, né? Que foram... Coloquei aqui o farol de milha, esse carro aqui é o modelo Zen. E coloquei o banco do modelo 2019, que é o mesmo banco, porém ele vem aqui com o terceiro encosto de cabeça. E coloquei aqui o encosto do Sandero RS, que sobrou do meu. Então esse carro aqui tem um pouquinho do RS. Então é isso, o que acontece? Esses novos carros é o novo normal, né? Infelizmente não tem como voltar atrás. Aí estragou, você troca, você já não conserta mais. E aonde que entra o Fiat Marea e o Tempra lá, dessa história? Aconteceu a história antigamente como está acontecendo hoje, né? A Fiat lançou lá o Tempra com motor 2.0 16 válvulas. E olha só, hoje em dia esses motores 16 válvulas é o padrão da indústria. Quer dizer, agora é o 3 cilindros, né? É o padrão da indústria, ou seja, um motor barato de você manter e que tem muita peça e tal. Só que na época, o Tempra foi o primeiro carro 16 válvulas lançado no Brasil. Na época, não sei se por falta de informação, ou aquele mito que as pessoas tinham que a concessionária era mais cara, né? As peças, manutenção, a concessionária era mais cara, porque o que acontece? Eu já comprei muita peça pro Logan, muito mais barato na concessionária do que em Mercado Livre ou em autopeças. Porque hoje em dia a gente tem mais poder de procura. Antigamente não. Antigamente existia aquele mito que a concessionária era muito mais caro, então as pessoas acabavam levando no tio da esquina, que não tinha o conhecimento devido, né, para dar manutenção no motor 16 válvulas, e acabou que os carros aí, Marea, tanto Marea quanto Tempra, eram bombas, taxados até hoje como bombas, mas são carros muito bons, desde que a manutenção tenha sido dada adequadamente. Então, quer dizer, hoje em dia o motor 16 válvulas padrão da indústria, 1.6, 16 válvulas, 2.0, 1.0, que antigamente as pessoas, por falta de informação, acabavam denegrindo o carro. E é igual isso aqui. Um Renault Kwid, por exemplo, que as pessoas às vezes não dão a manutenção correta e acabam por denegrir o carro inteiro. Não só ele, como outros carros aí 3 cilindros que a gente tem. Mas, infelizmente, esse é o novo normal e eu creio que no futuro esses carros aí vão ser tratados como robustos. Não é mesmo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado da história aí. Deixa aí nos comentários aí se vocês têm alguma dúvida ou, sei lá, gostou, não gostou. Coloca aí, beleza? Legal? Valeu? Obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.